Olá, então agora vamos para a nossa segunda parte da aula um sobre o debate historiográfico, e como eu disse, eu procurarei agora ser mais específico. Eu vou me referir a vários temas importantes e a vários autores e obras, né? De uma forma geral, a primeira coisa que me parece importante é dizer o seguinte: é fácil, é muito fácil perceber se estamos lidando com um autor que compartilha desta historiografia que eu vou falar, ou se compartilha de uma historiografia mais tradicional, mais hegemônica, mais, vamos dizer assim, próxima, do antigo sistema colonial. É a percepção se o autor olha para o direito e o mundo jurídico como um campo de controvérsia, de livre interpretação, de arbítrio por parte dos juízes para interpretar e adequar a lei ao caso concreto, ou, se pelo contrário, olha para a lei como se fosse um corpo orgânico e sistemático ou sistêmico de ordenações, né, ou de condutas predeterminadas em lei, né, que tendem a ser aplicadas de uma forma, vamos chamar assim, dedutiva, né? A lei diz isto, a solução é aquela. E tem uma única solução, que é a solução justa, a solução adequada. Quando se pensa desta forma, os autores estão atrelados a uma historiografia que não é adequada. Quando se pensa dessa forma mais plural, mais interpretativa, mais flexível, e quando se faz referências continuadas, por exemplo, ao ius comune, ou então à teologia moral, ou às influências do direito canônico na legislação, então, normalmente estamos diante de um outro campo historiográfico, de um outro âmbito historiográfico que sim me parece mais adequado, e é deste campo, né, e deste, vamos chamar assim, deste conjunto de historiadores e de obras históricas que eu vou falar, vou tratar, né? Há um tema bem concreto que é precisamente o tema da justiça. É, um autor que eu gosto de comentar, porque é um dos que vai direto no ponto, né? É Carlos Garriga, né? Da Universidade do País Basco, na Espanha, né? Carlos Garriga tem várias obras, vocês podem procurar na internet, não vou ficar aqui falando das obras para não nos perdermos, né? Mas ele faz uma pergunta muito simples: de que justiça estamos falando quando falamos de justiça no momento histórico que estamos discutindo? Quando a gente fala história da justiça, que justiça é essa? Então, há três notas distintivas. Isto já não é só do Carlos Garriga, são de outros autores aos quais vou me referir também agora. Há três características distintivas com relação à ideia de justiça. A primeira é a ideia do juiz perfeito. A segunda é a ideia de que a sentença justa não é fruto de uma dedução legal, mas de uma solução encontrada por um juiz justo. Ou seja, a ideia de que para que haja uma sentença justa, o juiz tem que ser uma pessoa justa. E a terceira característica é a necessidade de que qualquer sentença elaborada por um juiz tem que ser sempre elaborada em consciência. Em consciência, ou seja, diante de Deus. Sobre a figura do juiz perfeito, agora vou explicar um pouquinho essas três características. Sobre a figura do juiz perfeito, melhor obra, me parece, é de Antônio Pedro Barbas Homem, né? Exatamente chama-se assim, Iudex Perfectus, né? Outro autor também, aí já mais argentino e mais latino-americano, Eduardo Martiré, né? Tem várias obras sobre essas questões.
outro autor que já me referi antes, Victor Tau Anzoátegui, né? São autores que se debruçam sobre a figura do juiz. Outro autor, Pedro Ortega Gil, que também já me referi antes, professor da Universidade de Santiago de Compostela. Todos eles falam da função do juiz, da necessidade do juiz ter uma, vamos chamar assim, um patamar moral, né? Uma qualidade moral elevada para que se possa esperar, né, que tome uma decisão justa. Então, não estamos falando de uma justiça de leis, estamos falando de uma justiça de homens, ou seja, o que importa é que o juiz seja justo. Isto é o importante, né? É lógico, né? É lógico que só isto já abre um mundo completamente diferente, né? Porque toda maneira de lidarmos com a ideia de justiça se modifica, né? A função do juiz principal é a função de realizar a justiça, de tornar algo que é abstrato, que é uma lei, que é abstrata, que é universal, que até certa forma é quase que atemporal, né? Torná-la concreta. Para este caso concreto, nesta situação concreta, nestas especificidades e circunstâncias concretas, qual é a decisão certa? Então, para que isto possa ser possível, o juiz tem que ser um juiz perfeito. Há um autor contemporâneo, mais ou menos contemporâneo, já falecido, mas que é dos anos 80, né? Michel Villey, um autor francês, um jurista francês, que tem um livro traduzido para o Brasil, traduzido aqui, editado aqui pela Martins Fontes, se não me engano, ou pela Atlas, né? Chama-se Compêndio, em castelhano é Compêndio da Filosofia do Direito. Em português, Filosofia do Direito. Ele explica pormenorizadamente como o juiz, a verdadeira função do juiz no direito romano era essa função de interpretar, de ser um intérprete da lei, né? O juiz é uma lei viva, né? O juiz é alguém que faz com que a lei se torne concreta, se torne real, se torne circunstanciada, né? E ele fala muitas vezes que, eles falam com muita frequência, o Villey fala com muita frequência que a ideia de aplicar a lei ipsis literis, né? Ou seja, conforme a letra da lei, né? Nas suas, vamos chamar assim, na sua legalidade mais absoluta, é uma ideia, traz uma ideia de injustiça, né? Não se esperava do juiz, né? Senão não haveria necessidade de juiz, né? Não se esperava do juiz que fosse alguém que aplicasse a lei pura e simples. Se esperava precisamente o contrário, que o juiz fosse alguém que tivesse a capacidade, pela sua qualidade moral, né, de ver qual que era a solução específica a partir da lei, a partir das diferentes leis que existiam. A ideia, a segunda coisa, eu falei primeiro da ideia de juiz perfeito, a segunda é a ideia de que a sentença é fruto, a sentença justa é fruto precisamente de um juiz justo. Tem um autor que vale a pena vocês lerem, chamado Jesus Vallejo, né, com V e com LL, né, LL, Vallejo, com J, Vallejo. O livro dele é sobre o fruto da árvore dos juízes. Vocês podem colocar na internet, é fácil de encontrar, né? É um professor da Universidade de Sevilha. Ele fala especificamente disso, né? Que o fruto da justiça é a sentença justa. Esse é o fruto da justiça, né? É a árvore, né? A árvore que dá, que floresce, que desabrocha um fruto, que é a justiça, o justo. A sentença justa. Mas para que isto aconteça, olha só, o juiz tem de ser
um homem nobre, temeroso a Deus, caritativo, de boa fama, conhecedor do direito, íntegro, magnânimo, desprendido, imparcial, corajoso, sereno, paciente, humilde, cortês, constante, fiel, discreto, eloquente e prudente. Veja, tudo isso daqui são qualidades morais. Fora o conhecimento do direito, mas todas as outras são qualidades morais, qualidades religiosas, cristãs. Estamos falando de uma moralidade cristã. Se o juiz tiver essas, ou grande parte dessas qualidades, essas virtudes, provavelmente o juiz vai ser um homem justo que vai dar um fruto justo. Se não for assim, pode tirar o cavalo da chuva. Não vai ser, não vai produzir uma sentença justa. Ele vai encontrar os meandros, os sinuosidades da lei para fazer o que ele quiser, para fazer injustiça. Claro, a questão é, bom, mas se ele for virtuoso, ele não fará injustiças? Bom, se for virtuoso, só fará injustiça por erro. Porque a pessoa virtuosa quer fazer a coisa certa. É isso que a gente não consegue imaginar. A gente está tão afastados deste mundo que estou falando agora, do século XVII e XVIII. Estamos tão fora, tão longe deste mundo, que não conseguimos imaginar que uma pessoa virtuosa é alguém que quer fazer o bem porque é bom. Porque o bem é bom fazer. A gente acha que praticamente só dá para se fazer o bem se formos obrigados. Então, claro, aí se tem uma lei que nos obriga, né? Tem que ter uma conduta prévia anterior determinada em lei para fazer a coisa certa. Mas isto não é virtude, isto é coação legal, né? Então, todas essas qualidades, né, de temor a Deus, caridade, integridade, paciência, humildade, constância, fidelidade, eloquência, prudência, tudo isso tem que ter um juiz. Então, tudo isso é a árvore do juiz que produz um fruto chamado justiça. Última questão. A necessidade de que a elaboração da sentença seja realizada em consciência, ou seja diante de Deus, né? São inumeráveis os textos jurídicos e de teologia moral que falam dessa questão, né? Que insistem uma vez e outra vez, né, na necessidade de que o juiz tem que decidir em consciência. Uma obra básica para tudo isso daqui é tudo que escreveu Paolo Prodi, né? Paolo Prodi tem uma obra que está traduzida chamada Uma História da Justiça, né? Bom, essa obra é fundamental, né? Está traduzida e editada pela Martins Fontes, eu acho que foi em 2005, né? Então já faz tempo, né? Até antes disso não se falava de Paolo Prodi aqui no Brasil, muito menos na história e na historiografia no Brasil. Depois da edição desse livro, começou a se falar dele e a ter gente a favor e ter gente contra, né? Mas esse livro é referência, né? Assim como tem um outro livro dele, de Paulo Prodi, que é uma coletânea, né? Que é Disciplinamento da Alma, né? Então, e Disciplinamento do Corpo. Então, isso aqui é uma tendência historiográfica, né? A ideia da história da justiça e do controle da consciência e do disciplinamento dos súditos, né? É muito importante, eu acho, esse livro para entender bem e para ver todas as referências que o Paulo Prodi faz ao direito canônico e à teologia moral, né? E ele fala especificamente de que, de certa maneira, a Espanha e a Península Ibérica, a Espanha e Portugal, é o berço, é o laboratório onde tudo isso aqui foi fermentando e foi frutificando, né? Outra obra importante, muito pouco conhecida, não vejo que seja citada por ninguém, né? É a obra de Helena del Rio Parra, né? Chama-se, é um título bem impactante, Cartografia de la Conciencia Espanhola, durante a Idade de Ouro, né?
Então, existe um mapa, existe uma cartografia da consciência, né? E ela precisamente fala, né, disto, né, do que significa que o juiz julgue em consciência, né? Outro autor importante, os trabalhos de Adriano Prosperi, né, sobre o Tribunal da Consciência, o trabalho de Giuseppe Marcotti, né, sobre a consciência no Império Português, né? Chama-se assim, A Consciência de um Império, né? Giuseppe Marcotti. Ou então os trabalhos de Miriam Turrini, né? Tem um sobre o juiz da consciência e a consciência do juiz. Veja, é uma historiografia, principalmente italiana, né, que a gente não trabalha. Normalmente não se trabalha essa história. E a turma do antigo sistema colonial desconhece completamente, até porque esses autores, mais Miriam Turrini, o Marcotti ou a Helena Parra, são autores muito mais contemporâneos, muito mais da agora, né? É, bom, já me referi ao Tao Anzoátegui, né? Que para mim uma referência básica e acho que talvez seja o livro mais importante que precisa ser lido, sim, em primeiro lugar, né? É um livro sobre casuísmo e sistema, é assim que se chama, casuísmo e sistema, né? É uma indagação sobre a história da justiça, né? Sobre a administração da justiça no mundo ibérico. O Tao, ele coloca precisamente essa distinção, duas formas de entender o direito, duas correntes historiográficas específicas. Aquelas que estão atreladas à ideia de sistema, né, que é uma coisa pós-napoleônica, né, e aqueles que estão atrelados à ideia de caso, de circunstância, de casuísmo, né? Então, aqueles que pensam em termos de sistema pensam a lei e a justiça como igualdade, como homogeneidade. Tem que ser igual para todos. Aqueles que pensam em termos de caso, de casuísmo, pensam em lei e justiça como diferente para cada um. Porque, aliás, o direito é dar a cada um o que é seu. Não é dar o mesmo para todo mundo. O piano do direito romano, na definição clássica do que é a justiça, é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Isso significa que tem que ser diferente para cada um. É caso a caso. Essa ideia, a gente, volto a dizer, não fazemos a mínima ideia disto. Não pensamos desta forma, né? E é importante entender que é necessário ler esse tipo de história, ler esse tipo de historiografia. Com relação, né, a outras duas últimas características importantes, né, que falei no vídeo anterior, na primeira parte desta aula, tem a ver o probabilismo e o arbítrio, né? Aqui tem uma obra fantástica de Robert Alexander Marix, com Y e KS, Marix, em inglês, São Cícero e os Jesuítas, né? Então, essa obra é fantástica, né? Marx insiste na ideia de que através através dos jesuítas que reconstruíram, né, a retórica ciceroniana e colocaram em forma didática essa nova retórica ciceroniana transformada pelos jesuítas, né, vai surgir a ideia do probabilismo, né, que é assim, o que nós temos realmente na mão como certeza são ideias e opiniões prováveis. E então é preciso saber argumentar, é preciso saber apresentar os argumentos e os fatos envolvidos em argumentos. É o que faz o advogado e o que faz o fiscal, né? E o juiz tem que ouvir as duas partes e elaborar também um juízo argumentado
para defender a sua sentença, para defender a sua posição, né? Então, esse livro, né, do Marx me parece que é muito importante. Outro autor também importante, contemporâneo também, é Servais Pinkers, né? Pinkers, Servais, estou lendo tal como se escreve, Servais Pinkers, As Fontes da Moral Católica. É um religioso dominicano, né, que ele faz uma história da teologia moral, né? E ao fazer essa história da teologia moral, ele explica, me parece assim, de uma forma simples e clara, como é que foi todo o processo, né? Como que se foi se elaborando diferentes tendências dentro da Igreja Católica para resolver as questões morais. E essas tendências foram basicamente o que se conhece como tuciorismo, que é seguir a lei, pura e simples; probabilismo, que é seguir qualquer opinião provável; e probabiliorismo, que é seguir a opinião mais provável, aquela que mais provavelmente deve estar certa. Isso que criou três correntes, pelo menos, dentro da mesma Igreja Católica. Os juízes vão ser de uma dessas correntes. Então, se você, por sorte ou por azar, caía num juiz tuciorista, probabilista ou probabiliorista, você teria chance, né, chances de que a sentença fosse mais rígida ou mais flexível, mais presa à letra da lei ou mais aberta, menos rigorosa. Com relação à ideia de arbítrio, né? Com relação à ideia de arbítrio, tem um livro fantástico de um italiano, professor de História do Direito, chamado Massimo Meccarelli, né? Com dois Cs e dois Ls, Meccarelli. O título é em latim, Arbitrium. Esse livro é fantástico. É um estudo pormenorizado do que significa ser juiz árbitro, ou seja, um juiz que tem a capacidade legal dado pelo sistema, pela monarquia, de arbitrar, de julgar em consciência, de seguir, né, as diferentes interpretações conforme o seu livre-arbítrio e decidir para cada caso concreto. Esse livro é fantástico e é fundamental, né? O outro livro é uma obra coletiva de um autor chamado José Sánchez Arcilla Bernal. É o Arbítrio Judicial no Antigo Regime. São 15 artigos, né, escritos por 15 especialistas só sobre o arbítrio judicial do Antigo Regime. Vale a pena consultar esse livro e ler esse livro. Como eu digo, normalmente eu nunca vi, né, nos autores como Fernando Novaes ou Jobson Arruda, citação alguma sobre esse tema, que é um tema radical, é um tema fulcral, né, para entender a história da justiça e a forma de dar e sentenciar justiça, né? Praticamente o último livro que me parece importante, já falei várias vezes, mas não falei com detalhe, né? O livro do Prodi, né? Uma História da Justiça, onde ele fala da existência de pelo menos dois foros no mundo ocidental. A tese principal de Prodi é que a civilização ocidental, a Europa, né, foi construída em cima da ideia de uma dualidade de foros. O foro interno da consciência e o foro externo da lei. Se isto aqui não se leva em conta, a gente não percebe nada, né? Existe um foro interno, tanto para o juiz quanto para o súdito. Um foro interno que é o foro da consciência. E existe um outro foro que é o foro da lei, da exterioridade, da ação praticada, né? Esses dois foros estão, diz Prodi, em tensão dialética. E não pode ser eliminado nenhum nem outro. Os dois têm de se manter para que haja a ideia da Europa
Os dois têm que se manter vivos e em tensão entre eles. Quem é que vai eliminar essa tensão, ou que vai pretender eliminar essa tensão, e que de certa maneira vai dar origem à modernidade atual, à modernidade contemporânea? Hobbes. O livro que melhor me parece explica tudo isso daqui é Crítica e Crise, de Reinhard Koselleck, né? Crítica e Crise, uma patologia da burguesia, né? O título é esse daí, Crítica e Crise, né? Uma patogênese, né, da burguesia. Então, que ele fala em concreto? Que Hobbes vai eliminar a separação entre consciência individual e consciência coletiva. E ele vai dizer que a pessoa individual, que não é cidadão, é pessoa enquanto indivíduo, pode seguir a consciência pessoal. Mas, enquanto cidadão, tem que seguir a consciência coletiva, que é a lei. Aí, então, ele vai estabelecer as duas, a grande separação: o mundo privado e o mundo público. Isso daí é o berço do que hoje conhecemos como civilização ocidental, Estado de Direito, né? Uma separação entre o público e o privado, entre a consciência individual e a consciência coletiva, que faz com que você pode ter uma opinião pessoal dentro de si mesmo, mas você tem que seguir a consciência coletiva, que é a lei, na atuação pública. Tá? Esse aí me parece que assim, é um dogma, né, da modernidade contemporânea. Isto não era assim no antigo regime, pelo contrário. Né? O público e o privado estava imbricado, estava inserido, estava junto, né, de tal maneira que para ser um juiz que desse uma sentença justa, ele tinha que ser um homem justo. Não tem, me parece que não tem uma explicação melhor, né, do que esta afirmação, né, de que as duas realidades, os dois âmbitos se davam juntos e não separados. Bom, é isso daí, né? Eu procurei dar para vocês os temas mais relevantes e os autores que me parecem mais importantes para serem estudados. Ainda vou ter mais uma parte 3, né, dessa discussão historiográfica, onde vamos aprofundar ainda mais nas questões e nos autores. Até logo.